Boa noite, ó, Denise. Boa noite, Dê. Vamos Fala, chegando. boa noite. Vamos chegando e vamos convidando o pessoal. Quando a tua prima entrar ali, tu já me fala pra nós Tá. já chamar ela aí pra estar conosco. Boa noite, pessoal do Facebook. Estamos aí, eu e a pastora Josi. Mais uma semana de live, a nossa quarta semana, né, Jô? Quarta semana já. Quarta semana de live aí com vocês. Letícia, beijo. Boa noite, o Elias, a Nida. Vão chamando o pessoal, mandando aviãozinho aí pro pessoal. Eu sei que hoje é véspera de... ai, meu Deus, Grenal. Eu sei que o pessoal aí tá ansioso aí, esperando o Grenal. Mas falar de Jesus é sempre mais importante, né, pessoal? Boa noite, tal. Como é bom estar aí com vocês mais uma semana aí. E o tema hoje é bem importante, né, Jô? Aí que tá. A gente tava conversando e vendo assim o quanto hoje as pessoas estão dentro de um casulo, com medo de certas situações. Então hoje o nosso tema é medo. Então você talvez tenha alguma pergunta, alguma coisa pra falar, manda aí pra gente. A gente vai estar tentando acompanhar aqui, lendo. E nós vamos estar falando, tá? Isso aí. Boa noite, Nilvia. Obrigada, Nilvia. Isso aí. A gente faz isso pra cada vez engrandecer mais o nome do Senhor Jesus e pra nós estar perto. Que, como a gente tem falado nessas últimas lives, né? Sobre o amor que tem esfriado muito, sobre quanta coisa ruim que tem acontecido aí fora, né? E se a gente não tiver em que acreditar, em uma fé pra gente poder, né, estarmos cada vez mais próximo de Jesus, a gente vai enfraquecendo cada vez mais, né, Jô? É verdade, gente. Se nós não tiver a força do Senhor Jesus Cristo, a gente não consegue enfrentar essas barreiras, enfim, e superar isso aí, né? Então essa é a intenção de nós estarmos aqui. Né? Hoje foi bastante corrido pra Fran, né? No caso aqui foi tudo rapidinho pra colocar, improvisado, mas estamos aqui. A nossa intenção realmente é passar Jesus Cristo, é falar pra você do amor de Deus. Essa é a nossa intenção. Amém. Mãe, boa noite. Boa noite, Tere. Ó, Leite, a Carol, mas ô, Glória! Vou convidar a Carol a participar uma dessa de uma palavra. Aí, Isso aí. Olha só. Então vamos lá. Eu tenho ali a Márcia, a Andréia. Chamou a Deia. Então vamos lá. Deia, se tu conseguir chamar nós, é melhor. Chama ali nós pra nós te aceitar aqui, amor. Andréia é a moça que vai estar participando com nós da live. O pessoal que tá no Facebook, que tem Instagram, que puder entrar lá no Fran Sempre Bela, pra vocês acompanhar e ver, ó. No Facebook vocês vão ouvir a Andréia falar, mas pelo Instagram vocês vão acompanhar ela. Andréia, ver solicitação, entrar ao vivo. Vamos lá, esperar então. Oi, maninho. Vamos lá, mandamos a solicitação. Ai, Oi. boa noite! Boa noite, tudo Paz, bem? Andréia! Paz, tudo certo? Oi, Tudo lindonas. certo? Tudo certinho. Então aí, E gente, aí? essa é a Andréia, nossa convidada hoje para estar falando com a gente aí sobre medo. Até a gente fez um dia live, foi pela manhã, falando sobre esse tema medo, mas não deu muito certo ali. Eu não estava muito apta aí para mexer no celular, o celular não estava bom, enfim, não deu pra gente desenrolar muito isso aí. Então hoje a gente conversamos outro dia com ela, mas aí então ela aceitou de nós estar falando desse tema sobre medo, né, Andréia? Amém. É isso aí, sobre medo, exatamente, sobre medo. Bom, Vamos conversar um pouquinho a respeito disso, então. vamos lá então, gente, vamos lá. Então você que está aí, a gente pode convidar mais pessoas, mandando aviãozinho. Aviãozinho, pode convidar, chamar, que Mandar às vezes tem muita aviãozinho, gente que então. tá esperando, mas acaba se intertendo. Quantas vezes até minhas meninas falam, Fran, acabei me intertendo com alguma coisa, acabei não vendo, ouvindo a live. Então, se vocês puderem mandar para máximo de pessoas aí para estar acompanhando esse tema que é especial. Hoje eu não vou falar muito, vou deixar para Josi e para Andréia, tá, gente? Para vocês ficar bem à vontade aí, que Deus tocar no coração, que Deus possa agir grandemente na vida de vocês duas, para que nós possamos ficar cada vez mais cheia do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Amém. Então tá, Andréia. Então aí o que tu manda para nós? Pois é, a gente tem falado tanto a respeito disso, né? E as próprias situações que a gente tem vivido nos levam a repensar essa questão do medo. E hoje nós queremos realmente trazer à tona essa questão do que a gente tem medo, o que nos amedronta. E se a gente for analisar, junto com o medo, ele nos traz mais coisas. Existe é como se fosse ele vem com os parentes, né? Ele vem com a opressão, com a depressão, tristeza. Tudo que amedronta traz junto esse tipo de coisa também. Mentira, porque muitas vezes a gente tem medo de coisas e a gente acaba mentindo para fugir delas. Então, a questão do medo envolve um monte de outras coisas. Depois que a gente identifica do que a gente tem medo, fica mais fácil da gente realmente buscar vencer, né, e tratar isso. E uma das coisas que a gente comentou aquele outro dia é a questão da prudência, né? A gente ser prudente, ao invés de ter medo. Um exemplo disso seria mais ou menos com relação a toda essa situação que a gente vivenciou nos 2 últimos anos, onde nós fomos orientados a tomar certas medidas, né, de cuidados.
então não aglomera, usa esse equipamento de proteção, faz assim, faz assado. Então, existem um monte de coisas que a gente faz para se proteger. Então, isso seria prudência. Agora, quando a gente fica amedrontado por uma situação de caos que a gente está vivenciando, aí acaba piorando a situação, porque a gente esquece muitas vezes de ser prudente, a gente fica extremamente depressivo muitas vezes, triste. E a própria ciência já fala a respeito disso, que quando a alma da gente, quando a gente deixa a tristeza tomar conta, o próprio organismo fica mais fragilizado, né? Fica fragilizado, fica suscetível a doenças. Então, a própria palavra diz, assim como pensa, assim é a tua alma. Então, a gente acaba trazendo para a vida da gente coisas ruins de tanto ficar pensando em coisas ruins. Porque assim como o medo é atrativo, a gente pode usar como antídoto a fé como atrativo, né? Então, a gente pode andar paralelo com a fé e com a prudência. Então, prudência seria o que cabe a nós fazer, e a fé é o que cabe ao Senhor. A gente acreditar o que está escrito na palavra dele, onde ele diz que ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Que ele veio para nos trazer a paz que excede todo entendimento. Então, é só no Senhor que a gente realmente tem essa paz no meio do caos, no meio de todas essas situações que a gente tem vivido, né, nos 2 últimos anos, que afetou tantas pessoas, que trouxe tanta turbulência, né? Então, é somente realmente baseado na palavra e na fé e na prudência que a gente vai conseguir vencer os obstáculos, né? Amém. Eu vejo assim que hoje a palavra medo tem amedrontado as pessoas e feito elas entrar dentro de um casulo. Então, assim, eu acho que aí que tá essa questão de entender a força que nós temos em Cristo. Não é nós, né? É o que está em nós, que faz a gente enfrentar aquilo. E, então, hoje, assim, realmente, você hoje que tem passado por isso, que hoje talvez tu tá passando por essa questão do medo, amedrontada, que não tem mais aquela coragem, isso é só no Senhor. E não deixar a tua mente estender sobre essa questão de medo, não vai conseguir, como o André falou, né? A palavra medo, ela vem com vários tópicos, assim. Então, uns deles também, que é essa questão de se esconder. Não, então eu vou me esconder, então para não me machucar, ou até mesmo nessa questão que está acontecendo mesmo, vou ficar num casulo, aí eu não vou enfrentar. Então não está errado isso, né? Eu acredito que o medo é uma questão de nós enfrentar ele. E às vezes é enfrentar nós mesmos, olhar no espelho e dizer, não, peraí, eu vou enfrentar e ponto final. Até assim, a gente tinha conversado, né, André? Vou contar isso. Quando eu era pequena, pequena eu sou ainda, né, gente? Então, quando eu era criança, né? Isso é um detalhe. Quando eu era criança, nós morávamos numa rua e tinha um mato, assim, onde tinha um carreiro que o pessoal passava ali para ir no mercado. Então, assim, era normal o pessoal passar ali, né? Só que nós, criança, aí quando debatia com aquele mato ali, dava um medo. Mas a Josi tinha medo, mas aí quando eu tava com a minha prima, ela tinha que ir no mercado, aí ela, ai, Josi, eu tô com medo. E eu, corajosa, né? Eu levava bem pra ela, medo? Que isso? Sou corajosa. Mas dentro de mim eu tava com medo, mas eu não falava pra ela. E eu ia na frente, mas assim, olha, com o olho regalado, eu lembro tudo quanto é lado, ela não via nada, porque ela tava atrás. Mas dentro de mim eu tava com medo, mas eu enfrentei aquilo. Então, assim, eu, assim, desde criança entendi que eu tinha que enfrentar meus medos. Aconteceu algumas vezes, né, agora na fase adulta, de acontecer de ter me travado em certas situações, mas eu tento vencer isso e dizer, não, peraí, eu sou corajosa, o Senhor é comigo, então eu vou enfrentar isso aí, vamos embora. Então, hoje você que está nos escutando, eu digo assim, ó, uma das coisas que você tem que vencer o medo é a coragem. Você dizer, não, eu sou corajosa, eu sou corajoso, eu vou conseguir sim você enfrentar. Não adianta se esconder, você tem que enfrentar. Amém, glória a Deus. É verdade. E a gente vê assim que no dia a dia a gente tem que vencer coisas, né? Que no fim acabam afligindo. Porque nós somos felizes em Cristo, nós temos Cristo, a gente crê num Deus que é abundante, que não quer que a gente sofra. Só que tem coisas que a gente precisa vencer para a gente crescer. O próprio apóstolo Paulo falou, né, numa das cartas, que o sofrimento que ele vivenciou, e ele ensina isso, que todo o sofrimento que ele vivenciou e que nós vivenciamos é para a gente passar, pegar a experiência e ser testemunha e ajudar outras pessoas. Então é dessa forma que a gente vai vivendo, a palavra diz, né, de glória em glória. A cada dia vencendo os nossos medos e ajudando as pessoas a vencerem os delas, né? Porque por muito parece que o medo de alguém é muito pequeno, porque como tu não tem aquele medo específico, tu olha pro medo de alguém e tu acha que é pequeno. Então por que tu não pode ajudar? Se pra ti aquilo não é algo que te impede, então vamos ajudar. Vamos fazer uma live, vamos explicar, né, coisas para que realmente as pessoas, né, venham ser livres, porque é possível, né? Tudo é possível ao que crê. Então nós vemos assim que é uma questão de fé, de policiar a mente, de realmente estar baseado na palavra e no que o Senhor diz. Porque é muito fácil, né, a gente escutar um vizinho, escutar uma notícia e ser influenciado por ela, ser influenciado pelo que o mundo diz. Só que, e a palavra que a gente lê? A palavra tem que estar em primeiro lugar. O que o Senhor disse? Que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não vou ser atingido. Então, é usar a palavra para vivenciar o dia a dia. Quando vier algo ruim, quando
porque as questões de medo vão vir, todos os dias a gente vai vivenciar coisas. Então a gente tem que estar armado. E Paulo compara, né, a palavra, né, e a fé como toda uma armadura que a gente tem que ter. Então, utilizar da palavra, utilizar de todo esse armamento que a gente tem para realmente combater as coisas ruins que vão vir, os medos que vão vir. Quando alguém vier dizer alguma coisa a respeito de que, olha, tem um caos, nós vamos viver um caos, tem guerra, tem rumores disso, tem aquilo. Há poucos dias nós estávamos vivendo uma situação de saúde catastrófica, que agora até amenizou, né? E agora começou uma questão de guerra, que está influenciando a vida de todo mundo, né? Então, a palavra diz que a gente ia ter aflição, né? Jesus disse. A gente ia ter aflição. Então, não é uma questão de não ter tempestade, de tu viver, de tu ter fé ao ponto de não viver nenhuma tempestade. Não. É o ponto de tu ter a tua fé baseada na palavra para te passar bem as tempestades, né? Não é tu ter fé ao ponto de não existir nada de ruim acontecendo na tua vida. Não, é uma questão de ter fé para passar aquilo ali, né? Para pegar na mão do Senhor, não. Eu tenho, aquele que me fortalece está comigo. Então, é usar sempre a palavra, sempre o que está escrito, sempre o que Deus diz, e não o que o vizinho ou o que a notícia diz, né? Porque a gente sabe que a fé é algo que a gente não vê. Então, se as notícias estão dizendo, é o caos, vai acabar o mundo, vai ser complicado. Não, mas eu estou com o Senhor, e Ele diz que com Ele eu teria uma vida em abundância. Então, isso não vai me atingir. Né? Acho que é mais ou menos por aí a gente realmente usar o que o Senhor nos deixou, que a gente pode vivenciar na palavra todos os dias, né? Combatendo. E isso não é uma questão do dia para a noite, né? É uma questão que a gente vai... é mais ou menos que nem a academia, né? A gente não vai ficar musculoso de um dia para a noite. Nós vamos andando e fazendo os exercícios, e conforme o tempo vai passando, conforme a dedicação, a gente vai ficando musculoso, né? Vai buscando e atingindo o objetivo do corpo que a gente quer. E a fé também é assim, né? É de glória em glória, como diz a palavra. Não é do dia para a noite que as coisas vão mudar. Mas a gente pode tudo no Senhor, né? Então é dia a dia, realmente, matando um leão hoje, um tigre amanhã, mas encarando as coisas, né? Como tu disse, né? Por mais medo que tenha. E nessa época tu não tinha nem noção da questão de Jesus contigo, né? Não. Aí era uma questão mesmo de mostrar que eu não era fraca. Então eu, não, Isso. vamos lá e tal. E às vezes qualquer situação que acontecia, até mesmo na escola, assim, o pessoal dizia, ô Josi, vem cá. Mas eu tinha medo, aí que tá, eu não falava. Eu tinha, era uma galera atrás de mim, né? E aí eu disse, não posso decepcionar esse pessoal, não, vamos lá. Não, nós vamos conseguir. Às vezes ficava tudo errado, às vezes uma apresentação, que eu era muito metida. Eu era, viu, gente? Agora não sou mais, né? Eu era muito metida, né? Eu era muito metida e tal, todo mundo junto ali. Aí o pessoal sempre, não, Josi, a Josi apresenta, a Josi faz e tal. E aí o pessoal, tá, e agora? O que a gente vai fazer? Daí quando eu olhava pro pessoal, eu pensava, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então eu vejo que aí eu já estava trabalhando, né? Sem mesmo conhecer a palavra, entender, eu já estava com essa fé, dizer que ia dar certo. Então é isso que eu estava dizendo sobre essa questão, que muitas vezes o que a mídia, o que as pessoas nos falam é totalmente errôneo. Não vai ter como, não vai. Tá, peraí. Mas se eu entrar no que aquela pessoa está falando, eu vou só colocar mais para baixo, as coisas não vai dar certo mesmo. Então eu posso fazer a diferença. Não, vai dar certo sim. Exatamente. Já aconteceu até mesmo assim de eu ir orar no hospital e ver uma situação bem complicada de uma pessoa. E aí as pessoas falam assim, mas você não tem coração, tu não tá vendo que a pessoa tá mal e tu tá infeliz, alegre. Eu disse, não, peraí. Essa pessoa, ela pode estar assim, mas eu, pela fé, já estou vendo ela diferente. Então aí que tá sobre, né, que tava comentando ali, né? Que a gente tem que ter bom ânimo em meio às tribulações, em meio ao que realmente está acontecendo, é a hora de nós mostrar o bom ânimo. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus disse. Então não quer dizer que nós, sendo Jesus Cristo, que nós não vamos passar por medo, que nós não vamos passar por situações complicadas, não. É como a gente vai reagir com aquilo. Então, assim, hoje, o medo ele vai bater na nossa porta, vai direto, em várias situações, como o André falou antes ali, em várias situações vai. Mas tá aí a gente reverter isso aí e mostrar, dizer para ele, ó, se quiser ficar, fica aí, mas eu tô indo. Até eu vi um testemunho de um cara dizendo que ia pular de... Acho que é paraquedas que fala, que pulou do avião? Acho que é, né? Sim. E aí ele tava lá e disse que, de repente, deu assim, poxa, eu tenho filho, tenho esposa, tenho tudo, vou pular esse negócio, e aí, se não abre? E ele já disse que foi assim, questão de segundo, né? Não, ó, medo, eu vou te dizer. Eles que falando com medo, né? Eu vou ir. Se tu quiser ficar, tu fica aí. Aí ele dizendo assim com medo, falou, não, então eu vou junto. Aí lá no meio, quando pulou, né, tava maravilhoso, aquela sensação, aquele vento na cara. Aí disse que o medo falou, bah, que legal, ainda bem que tu me deu coragem de pular junto. Então, assim, eu quero dizer que a gente tem que mostrar coragem para nós mesmos, porque os medos são maiores dentro da gente, né? A gente, às vezes, nem é tanto fora, mas é nós que criamos aquilo. Às vezes, gigantesco, e nem é tanto assim, né? Eu sempre falo também, né, Josi, o medo, ele nos afasta de Deus, né? Ele nos afasta porque, muitas vezes, por causa do medo, a gente acaba não fazendo. Eu estava até hoje dando um testemunho rápido ali para as meninas, que nós fizemos uma campanha, eu e as meninas aqui no salão na igreja, e eu fiz vários pedidos para Deus, né? Mas eu tinha pedido algo material que, quando eu pedi, eu disse para Deus, eu digo, Deus, esse que seja o último de alcançar. E foi um dos primeiros. E mesmo assim, quando eu alcancei, a gente fica com aquele medo de fazer uma dívida, alguma coisa a mais. E eu estava dentro da minha casa e o Espírito Santo me revelou. Por que tu vai ter medo? Se você me pediu e eu te abençoei. Então, descansa, né? Então, isso, às vezes, a gente sofre por... o que é a ansiedade? A ansiedade é medo das coisas. A gente fica com medo de não conseguir. Mas quando Deus abençoa e diz amém, a gente tem que descansar no Senhor
aproveitar, né? É isso que nós temos que É fazer. verdade. Então, o medo É nos verdade. afasta muito de Deus, né? Perto da presença de Deus. Olha só, É verdade. aí, Tonir, Patrícia, Olha só. William também, eu vi que entrou ali. Seja bem-vindo, tem um pessoal novo aí, que legal, Mari, Vanderlei. Fran, no caso, quando começou assim, nessa questão da beleza, tu não ficou amedrontado, ficou com medo? Vamos supor, quando pegou o primeiro cabelo ali, né? Muito, muito. Tanto que a minha primeira escova definitiva, o meu primeiro alisamento, eu fiz e eu me segurava na cadeira, minhas pernas, de tanto que eu tremia. Porque a gente sempre ouve falar que tu pode deixar uma pessoa careca, né? Se dá incompatibilidade de produto, então eu me lembro, como se fosse hoje, até a menina sabe. Depois que eu terminei ela, eu fiquei 3 dias com cãibra nas minhas pernas, de tanto que eu tremia. Então, até hoje, nós, cabeleireiros, eu vejo pelas minhas meninas que eu formo. Quantas demoram para engrenar na profissão por causa do medo. O medo de não dar certo, o medo de derrubar um cabelo, o medo de errar. Então é isso que eu digo, o medo, ele acaba nos privando de muita coisa. Né? Tá, e tu enfrentou ele? Né? Enfrentei, graças E a Deus. hoje, Estou há olha só. 17 anos aí. Graças a Deus não deixei nunca ninguém careca. E tô aí, né? Cada Você vez. representa até você é representante, né, de uma Graças marca. a Deus, é. Então aí que tá, ela teve que enfrentar o medo. Muito. Então dos pontos mais fortes, né, André, eu acho que é essa questão de enfrentar, não tem outro, né? Não adianta dizer assim, não adianta, vamos deixar ele de lado, não tem como. Um dos remédios é realmente você enfrentar o medo. Exatamente. É verdade. E quando a gente tem certeza de quem a gente é em Cristo, isso fica mais fácil, né? Quando a Fran estava falando, eu estava lembrando de uma palavra que diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Amém. Então, quando a gente se sente amado por Deus, automaticamente o medo foge da gente, né? Porque Deus é o perfeito amor. A palavra diz que não é que ele seja, que ele tem amor, ele é amor. E nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, nós somos seres que amam, né? Isso é da nossa natureza. Então, quando a gente se achega a Deus, quando a gente tem intimidade com ele, ele vai trabalhando no nosso coração e realmente o medo vai saindo. Porque, como a palavra diz, o perfeito amor, que é o Senhor, né? Lança fora todo medo. Então, quando a gente tem um relacionamento com ele, se sente filha, se sente amada, a gente sente aquela proteção. Quantos de nós não vivenciaram quando criança e até mesmo com os filhos, que a criança ou nós mesmos passando por uma situação difícil, a primeira coisa que a gente pensa é no abraço do pai, no abraço da mãe, ou da pessoa que nos cuida, da pessoa que a gente tem mais confiança, mais contato, né? Então, aquele abraço, assim, que eu vejo, assim, pela Laura, às vezes, uma situação de medo, ela quer um abraço, ela quer um carinho, né? Então, aquele abraço ali que acolhe, que protege, é esse abraço, esse acolhimento que o Senhor nos traz. E é nesse abraço, nessa intimidade, nesse relacionamento com Ele, que o medo também vai se distanciando. Porque a gente se sente seguro no abraço dele. Na intimidade, ele vai conseguir, ele vai demonstrar a segurança que ele tem conosco. Só que como a gente tem o medo, como a Fran falou, a gente vai se distanciando. Não é Deus quem se distancia de nós, né? Somos nós que acabamos criando coisas, medos e entraves que realmente nos limitam de ter esse relacionamento com ele, de viver na presença dele para ser livre realmente de todo medo, né? E uma coisa da ansiedade também que é interessante, a gente está falando na questão também, na questão da Bíblia, e se a gente for trazer pelo lado da ciência, tem inúmeros estudos que demonstram que as pessoas que se sentem amadas, que vivenciam o amor, elas são menos ansiosas. Então, o amor desperta na pessoa um ansiolítico, é como se fosse assim, quem tem o hormônio esse é o hormônio do estresse, então o amor, ele equilibra esse hormônio, então evita que a gente fique estressado, evita que a gente fique ansioso. Então, a cada dia eu vejo a ciência comprovando que a palavra já diz há quantos mil anos, né? Então, é muito lindo, assim, a gente ver o agir de Deus e a proteção dele, e vivenciar, assim, essas experiências com ele, nos trazem a força, como tu questionou a Fran, né, a respeito de que os primeiros momentos são difíceis, em todas as situações. Então, é pegar na mão do Senhor, né? A atitude de realmente vencer, baseada no que ele disse, baseado na fé que nós temos nele, né? Com ele fica mais fácil. Não quer dizer que vai ser feijão com arroz, né? Mas a gente precisa, né? A gente precisa passar, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa realmente ter situações, viver situações para realmente ficar fortes, né? Verdade, forte mesmo. Eu vejo até a questão de Pedro, né? Quando Pedro negou Jesus ali por 3 vezes, quando prenderam Jesus, era um cara muito corajoso, né? Um cara que até as pessoas tinham medo dele por ele ser assim, rompante, ser bravo e tudo na espada. E aí quando os soldados questionaram ele, aí, tu andava com Jesus, tu é parecido com Jesus? Não conheço ele. Então eu acredito que ali veio medo dentro dele. E Deus não deixou de amá-lo. Aí que tá. Por mais ele ter negado 3 vezes Jesus Cristo, o amor de Deus não mudou por ele. E eu vejo que hoje muito ser humano acha que por agir tudo certinho que Deus vai lhe amar. Então não, Deus nos ama desde o princípio. Nós fazendo ou não fazendo, Ele sempre vai nos amar. O que Ele permite que a gente seja mais feliz aqui na Terra. O que Ele quer que a gente se sinta mais amado por Ele. Mas o amor dele já está confirmado, né? O amor dele já está 100%. É nós aceitar isso aí. E o medo às vezes tem nos deixado, como diz a Fran, tem nos deixado a gente afastado de Deus. Não Ele, né? Mas nós se afastamos. E como a Andrea falou sobre a paternidade, quando a gente tem
essa convicção de que Deus ele é o nosso Pai. Quando nós somos pequenininhos, nós podemos estar com medo, né? Tá tendo um temporal forte, vem o Pai perto da gente e passa o medo. E com Deus não deixa de ser diferente, né? No momento que a gente crê que nós não somos órfãos, que nós somos filhos, que a gente acredita em Deus, que a gente entrega os nossos problemas, os nossos medos, a nossa angústia, a nossa ansiedade para Deus. Essa noite, eu tenho falado muito sobre a minha ansiedade, o que eu passei, e essa noite foi uma noite que eu passei a noite inteira acordada, pelas minhas crises de ansiedade. Então, várias vezes eu dizia para Deus, Deus, alguma coisa tu quer me ensinar com isso, né? Então, tem coisas que a gente tem que aprender e jamais, eu não espraguejei de noite, por mais que eu não estava dormindo, eu agradeci a Deus, porque eu sei o processo que eu passei até chegar aqui, né? Então, a gente tem que ficar cada vez mais próximo de Deus e ter essa certeza de que Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso amigo, ele quer estender a mão, nós vamos passar por momentos difíceis, não é fácil, ninguém, como André disse, Deus não disse que ia ser fácil, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então, essa palavra a gente tem que tomar posse disso. Que Deus, ele é Pai, ele está presente nas nossas vidas, mesmo que for nos momentos de tristeza, ele está conosco, ele nos carrega no colo. Né? Então, isso a gente vai passar em nome de Jesus. E Pedro ali, ele se sentiu corajoso, realmente, depois que ele recebeu o Espírito Santo. Depois que ele recebeu o Espírito Santo, então o cara ficou assim, ele desbravou, né? Pregou, a sombra dele curava. Então aí que tá. Antes, ele era no braço dele, na força dele. Exatamente. E aí todo mundo achava que ele era corajoso. Aí quando ele foi no amor de Cristo, aí sim aí que ele foi corajoso. Então hoje, assim, como muda, né? Que às vezes as pessoas acham que a pessoa ser brava, enfim, e tal, ela não tem seus medos. E às vezes as pessoas que mais têm medo. Exatamente. Né? E ainda, hoje eu estava analisando uma pesquisa, diz que de 70% a 80% dos brasileiros são ansiosos, imagina que percentual, Imagina, né? é triste, né? Capaz. É triste. De cada 10, de 7 a 8 pessoas, de 7 a 8 brasileiros, de cada 10 são ansiosos. Então, imagina o quanto que a gente realmente precisa se sentir amado e protegido e cuidado por Deus ao ponto de abandonar o medo e, consequentemente, abandonar a ansiedade. Porque, na verdade, a ansiedade é a gente ter preocupação com as coisas que ainda vão vir, né? Então, tu fica ansioso porque está vindo. E, na verdade, o Senhor nos diz que Ele sendo... que os pássaros Ele cuida. Os pássaros não precisam, né, se preocupar com o alimento. Quem dirá os filhos? E nós somos filhos. Então, essa certeza de que a gente é amado, que a gente é cuidado, que o Senhor realmente nos tem como filho, essa certeza de ter o Espírito Santo, né, habitando em nós, essa certeza faz toda a diferença. E eu vejo, assim, que é muito importante também, que daí é mais pessoal, é a gente identificar do que a gente tem medo. Porque, por muito, nós tivemos muitas pessoas tiveram criação com pais que não foram presentes, ou que tiveram uma criação muito autoritária. Então, tudo isso a gente leva para Deus, né? Então, a gente acaba não sentindo esse amor de Deus, porque o nosso amor é um referencial do que a gente viveu. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que também entender que amor é esse, que realmente não é condicionado ao que a gente faz, ao que a gente é. É um amor que ama, indiferente se eu errei ou se eu acertei. Então, a gente acaba, muitas vezes, eu por mim digo que eu não sentia o amor de Deus, porque eu sempre achei que eu tinha que ser correta. Não, eu estou pecando nessa área, então Deus não vai me abraçar, não vai me proteger. E eu não me sentia protegida por muitas vezes em função disso, de achar que o pecado que eu vivia ou que eu tinha cometido, por me culpar, muitas vezes até nem estar mais pecando, mas se sentir culpada, né, aquela opressão em função disso, me fazia não ter intimidade com Deus, porque eu pensava, eu estou suja, né, eu não consigo, Deus não vai querer se relacionar comigo, olha o que eu fiz. E quantas pessoas que não sentem isso? E eu vejo assim que identificar isso é importante. Como eu vejo Deus? Eu sinto esse amor, eu entendo o amor dele. Que tipo de amor eu recebi? Será que eu estou levando esse amor também com relação ao meu relacionamento com Deus? Acho que isso é bem importante porque a gente vê muitas pessoas se sentindo culpadas e acabam não se sentindo amadas, né? A própria condenação, e Jesus disse que ele não veio julgar, ele não veio condenar, ele veio para salvar. Então, nós estamos vivendo a época da graça, então a gente tem que se apoderar disso, né? Isso não quer dizer que a gente está liberado para pecar e fazer o que quiser, não é isso. Mas, indiferente do pecado que nós cometemos ou que estamos cometendo, estando com o Senhor, Ele vai nos ajudar a abandonar. Né? Por muita gente quer chegar para Deus limpinho. Não, depois que eu abandonar tudo as coisas erradas que eu estou fazendo, eu vou chegar para Deus. Mas não é assim, Ele quer nos abraçar, Ele quer estar conosco. Indiferente do que a gente tem feito ou do que a gente fez. Né? Exatamente. Muitas pessoas até falam assim, não, primeiro eu vou me consertar para depois me batizar. Né? A gente ouve bastante isso, né? Não, primeiro eu vou consertar ali, eu vou consertar aqui. E aí que tá, não é uma questão de se consertar, mas sim de decidir. Porque o amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Então, quando a gente decide realmente amar Jesus, não, eu realmente quero estar com o Senhor, e aí então vai vindo aquele amor. Aí vai vindo aquele sentimento que tantas pessoas ficam colocando nome, né? Ah, mas eu não sinto carinho, ah, mas eu não tenho vontade. Não, é uma decisão. Eu decidi buscar Jesus, eu decidi me batizar, e aí então as coisas vão acontecendo, né? É o próprio Espírito Santo, no momento que a gente se entrega,
o Espírito Santo que vai nos conduzindo, né? A gente tem esse defeito muito grande de achar que o defeito vai fazer com que, automaticamente, claro, que o pecado nos afaste de Deus. Mas Deus, ele veio para salvar os pecadores, né? Ele veio para os doentes. Ele não veio para os perfeitos, ele veio para os doentes, né? Então a gente tem que liberar isso para que Deus entre na nossa vida, tome a conta e faça a parte dele, né? Essa é a nossa parte. Então, essa noite, o pessoal que está nos ouvindo no Instagram, no Facebook, por mais difícil, por mais o medo que você esteja passando, a angústia, a ansiedade, a depressão, Deus, ele é fiel para cumprir todas as promessas das nossas vidas, né? Tudo que nós passamos, nada é em vão, tudo tem um propósito. Na hora a gente não vai entender. Na hora a gente não vai entender, a gente vai até fazer muitas vezes confusão na nossa cabeça, mas depois, mais adiante, a gente vai entender o que é, qual é o propósito de Deus na nossa vida, passando por essas lutas, né? E André, assim, hoje se alguém te perguntasse, tá, mas o que eu faço hoje para me ser curada do medo? O que tu diria? Olha, Jesus, eu diria que cada caso é um caso, né? Depende do medo, né? Eu acho que cada um tem que buscar ajuda, buscar recursos, buscar o Senhor ao ponto de identificar os seus medos, né? Eu acho que a gente só consegue tratar alguma coisa no momento que a gente consegue identificar. Aí a gente identifica qual é o medo, aí busca a origem desse medo e aí começa o tratar, né? A gente sabe, o medo é como se tu tivesse uma febre. Aí tu tem que identificar qual é o agente que está causando isso, né? Que está causando essa febre. O que é o câncer que está ali, né? Para realmente conseguir tratar. E eu vejo que a maior dificuldade que nós temos é de saber, de sentir, porque é diferente. É como eu já disse, né? Que chegou no final ali da situação que passa na Bíblia, que conta a história dele, ele fala que hoje eu te conheço, Senhor, de andar contigo e não somente de ouvir falar. Então, por muita gente escuta que Deus é fiel, que Deus é pai, que Deus, né, quer estar conosco, mas a gente acaba não vivendo isso. Saber é uma coisa, agora tu viver experiências com Deus é diferente. Tu ter essa confiança nele, tu viver aquela palavra que diz que tudo posso naquele que me fortalece. Outra palavra importante, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E na verdade, assim, o que a gente tem que ter como algo que realmente faz a diferença? As minhas dificuldades, no momento que eu consigo enfrentar elas, eu vou poder estar ajudando os outros. E Jesus nos ensina essa questão do servir. No momento que a gente identifica que a gente precisa servir, a gente identifica os medos que a gente teve e consegue se libertar em Jesus e ajudar outras pessoas, eu acho que essa é uma chave preciosa, né? A questão da intimidade, a questão de tu buscar ser livre para realmente ajudar outros a abrir as suas celas, né? Porque o medo, ele aprisiona. Ele nos deixa, como vocês falaram no início, a gente fica num casulo. E a gente acha que aquele casulo está protegendo. Mas, na verdade, o que a gente está deixando é de viver o especial de Deus. Né? Qual é o pai, né, terreno? Que nem nós, como a palavra diz que todos pecaram, né? E destituídos da glória de Deus estão. Então, é só em Cristo que a gente consegue vivenciar o amor de Deus. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, nós cremos no Senhor, nós cremos no Santo Espírito dele que habita em nós. Nós somos filhos. E essa posição que nós temos que ter, de realmente chegar nele e se sentir filho, se sentir amado. E se não acontece isso, chegar para Deus e perguntar, Deus, que medo que eu tenho que eu não consigo te sentir? Né? Me mostra. O Espírito Santo vai conduzindo e vai realmente trazendo, né, uma solução para cada ponto. E por muito, né, um medo, né, são vários. E a cada dia a gente vai identificando. E é na intimidade que isso acontece. Né? Tem pessoas que podem nos ajudar. Esse material que a gente está produzindo hoje é um material que pode ajudar. Por mais simples que a gente, né, simplicidade do nosso coração em poder ajudar as pessoas, de forma alguma a gente quer se mostrar que não tem nada a ver com isso. Até as pessoas me perguntam, o que está acontecendo, que tu está aparecendo aí? Olha, eu acho que eu me libertei de coisas e eu senti do Senhor que eu preciso ajudar as pessoas também. Eu preciso viver a palavra, como o Senhor disse, que no momento que a gente realmente passasse por experiências, a gente poderia ajudar outros. Então, é baseado nisso, a gente precisa da convivência, a gente precisa das pessoas, a gente precisa do Espírito Santo, e é esse conjunto de coisas que eu acho que vai fazendo a gente se libertar. Amém. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, até assim, como falou ali sobre a questão da febre, né? Se a gente vai no médico, aí a gente diz assim, o médico pergunta, né? Tá, e o que tu tá sentindo? Qual é o teu sintoma? Então é para identificar da onde é a febre, né? Da onde vem essa infecção. E o medo é isso, a gente tem que expor e falar ele para Jesus. Não adianta a gente ficar só escondendo e achando que não vou falar, isso é besteira. Tem que ser falado. Então uma das coisas que eu vejo, assim, que ajuda muito alguém que está passando por essa situação de medo, amedrontada, que tem medo às vezes do escuro, enfim, tem que conversar com alguém. Não se esconda. Vai ao médico, digamos assim, um amigo, uma pastora, um pastor, enfim, ou um mentor, alguém que realmente vai dizer umas palavras que vai ser realmente firmado em Cristo, né? Dentro do que é a palavra de Deus. Porque, gente, se não for dentro da palavra de Deus, não tem outro método. Não existe. Tu não vai conseguir ser curada realmente. Então, hoje, para tu ver, né? Como a Andrea falou antes, sobre a questão da medicina, que ela comprovou que a pessoa se sentir amada, isso, ela não sente ansiosa, não fica com aquela ansiedade. Então, da onde que é isso? Esse remédio está aqui. Então, é algo que é do amor de Deus. Então, você hoje que está aí nos assistindo,
talvez, né, tá esperando talvez um remédio bombástico, assim, que a gente viesse e falasse, não, tu faz isso, isso, vai resolver. Olha, nas simples palavras, uma das coisas para poder te ajudar, conversa com alguém. Senta e converse, fala o que tá dentro do teu coração. Talvez seja alguma coisa que você passou lá no passado. Talvez seja um medo que você passou, enfim, do escuro, ou que você apanhou, alguma coisa aconteceu com você e você guardou aquilo. Converse com alguém. Isso realmente vai te ajudar muito, porque aí você vai identificar, aí você vai orar com essa pessoa, então você vai conseguir enfrentar isso. E aí tu vai conseguir identificar e com certeza essa fé dele vai ser curada, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, verdade. E aí, Fran, o que tu nos diz mais sobre medo? Olha, agora eu tava ouvindo vocês falar e tava me lembrando. Quanta coisa a gente deixa de fazer para as pessoas por causa do medo. Em vez de nós ajudarmos, às vezes a gente tem medo, até mesmo como a Andrea falou. Quantas pessoas hoje estão deixando de se relacionar, de conhecer alguém por causa do medo de se machucar? Às vezes Deus, a gente ora pedindo para Deus, eu estou falando para muitas pessoas agora que esperam alguém, um varão. Quantas mulheres que eu sei, que eu conheço, que foram machucadas e acabam se fechando, não deixando que Deus haja na vida delas por esse medo, né? Medo de se machucar, medo de sofrer. Então, abra o coração, deixa que Deus, a gente sempre fala, a gente ora, espera em Deus, uma hora Deus vai falar no nosso coração, né? Então, tem tanta coisa que a gente deixa de fazer por causa do medo. Então, hoje à noite, peça para Deus, que Deus possa entrar no teu coração e mostre qual é a área que tu tá sofrendo, se é no trabalho. Quantas pessoas, Josi, que eu conheço que não saem dos seus empregos por medo, né? Ai, mas e vai que não dá certo? Gente, a gente tem que tentar. Eu estava ouvindo o pastor Cláudio Duarte falar semana passada sobre isso. Quantos crentes deixam de Deus abençoar pelo medo de sair? O que Jesus pediu para Abraão? Sai da sua tenda e da sua parentela, né? E vai. Ele também poderia sentir medo de largar tudo, né? E largou e foi, porque Deus queria abençoar. Então, muitas vezes, nós precisamos sair desse mundinho que a gente constrói com medo das coisas não dar certo, para que Deus possa vir abençoar a nossa vida. É a mesma coisa que a Andrea falou agora, de não gostar de aparecer. A nega véia que não é diferente, né? A Josi também não é diferente disso. E tá aqui, ó, porque a gente sabe que o que Deus tem para fazer na vida dela, através da vida dela, através da vida da Andrea, é coisas grandiosas, né? Quantas pessoas estão nos ouvindo agora pelo Facebook, pelo Instagram? Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo muito grande na vida dessas pessoas. E é através das nossas vidas. Se nós ficar com medo de aparecer ou com medo de falar, Deus vai ouvir? As pessoas vão ouvir o que Deus tem para falar? Não vai. Né? Então vamos botar o amor de Deus lança fora todo medo. Então vamos deixar que Deus lance fora esse medo. Eu acho que a zona de conforto, pelo fato de estar tão assim acostumado com aquela rotina, o novo sempre é desafiador. Exato. Então, assim, dá um medo realmente. E eu, assim, falei, acho que numa live aqui sobre essa questão, se ter teu nome, estava, acho que nesse dia, sobre essa questão que nós falava muito, né? O André é sempre mais, assim, reservada, na hora de aparecer. Eu sempre fui muito de lidar com o público, né? De falar com as pessoas, amo lidar com gente. Mas, assim, a internet, pra mim, era um tabu, né? Não precisa aparecer. Porque na minha mente eu tinha essa concepção que era de se aparecer. Olha, a Letícia botou, e precisam aparecer mais, estão arrasando. Então, assim, foi desafiador pra mim. Porque se expor, aí tem o outro lado, né? Tem as críticas, tem várias coisas, e tem vindo bastante. Mas aí o que eu entendi? Poxa, não tem como, né? Não. Eu sabendo realmente quem eu sou, eu tenho que falar do amor de Jesus e deu. E aí é isso. Agora, eu ficar amedrontada e com medo do que vai acontecer, vai me paralisar, me parar. E aí não vou poder realmente falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Exatamente. E o Senhor só coloca mais, né, Josi, quando a gente realmente repassa o que Ele já colocou. Então, a gente só recebe mais de Deus no momento que a gente expõe o que Ele já colocou no coração. Então, eu vejo, assim, que essa questão da exposição, porque a gente criou uma crença, eu, pelo menos, falo por mim, acredito que seja a tua realidade também, que a gente já conversou a respeito disso, nós tínhamos uma crença de que as redes sociais eram para aparecer. Eram para ostentar, eram para ser, né, mostrar a vida, ser aquela pessoa que quer ser famosa. Então, essa crença limitou a gente de entender que, na verdade, não. Na verdade, para mim, hoje, é uma ferramenta para falar do amor de Deus, para falar do que Ele tem feito na minha vida, do que Ele pode fazer na vida das pessoas. Aí, enquanto vocês estavam falando, tanto a Fran quanto tu, me veio assim, uma palavra a respeito de Paulo. Imagina, Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento, acredito que 70%, né, em média, foi ele quem escreveu. Imagina se ele ousasse ficar sem expor a vida dele, sem contar o que ele estava passando. A gente não teria boa parte do Novo Testamento hoje. Como a Fran falou, que ela estava escutando uma pregação. Então, se esses pregadores realmente decidissem ficar só nas suas igrejas, né? Então eu vejo que muitas pessoas eu não estou querendo comparar a nossa vida com nenhum pregador, mas o que eu quero dizer é de levar a palavra. Porque se uma pessoa for tocada com o que nós estamos fazendo aqui hoje, já valeu a pena. Então, é expor realmente Jesus. São Tomás de Aquino disse, né, se
se preciso, viva Jesus, se preciso for, fale. Então, a nossa vida tem que ser viver Jesus, né? E eu vejo que as redes sociais servem realmente como instrumento para a gente estar levando no dia a dia para as pessoas o que realmente é viver uma vida com Deus. Porque as pessoas, eles acham que as pessoas que têm Jesus e que eles dizem crente, na verdade não é essa a realidade, nós somos crentes em Cristo, né? Que é uma vida triste, né? Porque a gente acaba não se envolvendo com muitas coisas que o mundo oferece, mas essas coisas não nos atraem, porque nós temos o amor dele, então nós somos felizes nele, e nós somos muito felizes. Então, levar uma vida feliz para que as pessoas realmente queiram vivenciar esse amor. E é nesse amor que a gente realmente vai ser livre de todo medo, né? Amém. Até as pessoas, elas têm rótulo, a felicidade tem um rótulo para elas, né? Tipo assim, a felicidade é tal coisa, é tal coisa. E na verdade, não, a gente entendeu que a felicidade é em Cristo. A gente é que nem uma árvore. A gente é uma árvore. Então, os galhos, elas são para incrementar, para deixar a árvore bonita, mas ela não vai deixar de ser árvore se ela não tiver um galho, se ela não tiver uma folha. Então, hoje as pessoas às vezes nos olham e dizem assim, vocês estão na igreja, vocês não se divertem e tal. E aí eu vejo que nós era culpada. Pelo fato da gente se fechar e ser tão reservada, a gente acabava não demonstrando essa vida que a gente tem, que é maravilhoso isso. Que é maravilhoso ser cristão, que é maravilhoso servir a Jesus, que é maravilhoso realmente ter essa palavra no nosso coração. E aí o que aconteceu? Talvez se fechamos achando que era o certo, né? E aí quantas pessoas às vezes acabavam pensando que ser crente era, né, chato, que ser cristão, que ir na igreja e tal. E não, gente. De todo o meu coração. Eu não vou dizer pra você que a minha vida é 100% alegria, que eu não tenho dificuldades, que eu não tenho problemas. Eu tenho. Só que aí que tá, essas coisas não deixam essa alegria aqui dentro do meu coração apagar. Essas situações ruins ou boas não pode mudar o que tá aqui dentro. Até nós estávamos no monte ontem, meu irmão e minha cunhada, e aí eu parei assim e falei assim pra ela, Rafa, eu hoje assim, eu não lido assim com muita gente hoje, que nem assim no passado, né? Hoje a minha realidade é um pouco outra. E eu disse, parece que eu não tô fazendo muita coisa. Ela olhou assim pra mim e disse, não, Josi, eu acredito que você tá fazendo muito, mas de um jeito diferente. E aí eu fui pra casa e aquilo ficou falando, assim, a gente começou a falar comigo. Eu acho que são fases na nossa vida. Então teve um tempo que eu fiquei mais dentro da igreja, teve um tempo onde eu pastoreei, onde tive um público grande ali para aconselhar, enfim. Mas hoje é uma outra realidade e eu tô aqui. Não quer dizer que hoje eu não tô assim, talvez num altar, num púlpito, não tô assim dentro de uma igreja em si, que eu não posso falar do amor de Jesus. E eu tô aí falando para mais pessoas que estão. Até hoje de manhã eu estava conversando com uma mulher, contando testemunho do esposo dela, que ele também aconteceu isso. Pelo fato dele não ter tido uma igreja para pastorear, ele se amedrontou com aquilo e se fechou. Então hoje ele tem medo até mesmo de pregar a palavra, ele tem medo de falar de Jesus, porque ele colocou isso na cabeça dele, que só para pregar a palavra teria que ser no altar. Então não. Então você talvez que está nos escutando hoje tem deixado de falar do amor de Jesus, por colocar rótulos, achando que é só dessa forma aí. Todas as fórmulas foi Deus que criou. Todas. O diabo que tem roubado de nós, né? O diabo que tem pegado e feito muita coisa com a ideia que Deus nos deu. Então nós, que servimos ao Senhor Jesus, você aí, fale do amor de Jesus. Nem que seja para uma pessoa. Nem que você coloque o seu testemunho e conte para uma pessoa. Eu tenho certeza que você vai ajudar. Então não se cale, né? Eu vou dizer para você, eu fui culpada muitas vezes de me calar, de achar e culpar. Na verdade, eu estava culpando, dizendo, capaz que eu vou estar aparecendo na internet e tal. A Regiane, não sei se a Regiane está aí presente, uma grande amiga nossa, né? Tá morando lá no Mato Grosso agora. Ela pegava muito no meu pé, e eu acredito que no teu também, né, Andréia? Tá, e aí, não vou fazer um canal? Tá, e aí, vocês não vão falar? Porque quando a gente se reunia, muito falante, né? Não sei quem falava primeiro. Quando a gente se reunia, aí ela veio assim, tá, se vocês falam tanto assim, por que vocês não fazem um canal? Por que vocês não... Aí eu e a Andréia, né, já se calava, né? Ela já vem ela. Não, isso não é pra nós, não. Não é pra nós, é até pra ela, mas pra nós não. E eu vejo o quanto Deus estava usando ela, Andréia. O quanto Deus estava usando ela para nos tirar esse medo. Porque assim, a gente poderia dizer que talvez seria uma questão só de ser reservada e tal, de não se expor. Mas se nós formos identificar, talvez era um medo de se expor, né? Um medo aí. Sim. E a questão muito é das crenças, né? A gente tem muita crença e muita necessidade de aprovação. Só que hoje a gente está numa situação onde a gente se sente tão amado e a gente quer passar e ensinar também que as pessoas podem se sentir amadas e não importa o que os outros vão pensar. Talvez de 17 a 20 pessoas que tenham assistido o que a gente tem falado hoje, talvez uma vai começar a buscar realmente Deus de uma forma que ela vai se sentir filho. Mas isso vale a pena. E imagina se a gente não tivesse falado. E essa pessoa pode ser quem? Imagina se Paulo não tivesse escutado a respeito do amor, né, de Jesus. Ele não teria vivenciado as experiências que ele viveu. Hoje nós não teríamos boa parte do que a gente tem hoje disponível na palavra. Então, não é uma comparação, mas é só para a gente ver como a gente tem crença. E a gente necessita muito, enquanto a gente não se sente amada, a gente necessita muito da aprovação dos outros. E muitas vezes o medo de se expor é o medo da retaliação. Só que quando a gente tem certeza desse amor e que a gente está fazendo a vontade dele, é aquela situação, o perfeito amor lança fora todo medo, porque não me importa se 16 pessoas vão falar mal. Se uma, e outra coisa, às vezes é uma sementinha que foi plantada que a pessoa não percebeu.
E que Exatamente. daqui a um tempo vai germinar, né? Daqui a um tempo vai começar a surtir efeito. Daqui a um tempo ela vai escutar uma outra coisa que vai linkar com o que a gente falou hoje, né? Isso acontece muito com a gente. A gente escuta uma palavra aqui, outra palavra ali, naquela hora não faz sentido. Mas depois de um tempo, tu começa a vivenciar outras coisas, aquilo começa a fazer sentido. É aquela coisa que a gente diz às vezes, virou a chave, né? Como que eu escutei tantas vezes isso e não fazia sentido? Mas naquele momento realmente virou a chave. Às vezes uma palavra que tu leu quantas vezes na Bíblia, em determinado dia tu lê a mesma palavra, e aquele dia ela salta aos teus olhos e realmente faz algum sentido. Então, não é uma questão de receber aplausos ou de agradar as pessoas, mas é a certeza de estar fazendo a vontade do Pai. Exatamente. É como a Leti falou ali, ó, coisa linda usar uma ferramenta do mundo para transbordar o amor de Deus. Tu sabe que quando Olha eu só. conheci a Josi, e eu comecei na célula a colocar foto da Josi, quantas clientes minha chegavam e diziam assim, meu Deus, Fran, essa mulher é abençoada, como eu preciso ouvir. E quando Deus começou a falar o nosso coração, né, Josi, fazer as lives, quantas clientes ficam esperando a quarta-feira para ouvir? Então, Viu é só? um pecado a gente saber o talento que tem, né, que vocês têm, para deixar escondido isso. A gente não pode deixar escondido. A gente tem que falar ao coração de Deus, né? E como eu sempre falo pra Jo, quando eu crescer, eu quero ser que nem ela, né? Para falar, porque assim, ó, eu sou apaixonada por ouvir as pessoas falar de Jesus. E a gente sente quando é verdadeiro, né? A gente sente quando vem de dentro. Então, jamais nós vamos poder ficar guardando isso por medo de achar que as pessoas vão achar que nós estamos querendo nos mostrar. Não, tem outras formas de nós nos mostrar, né? Tem outra forma de querer aparecer. Então, hoje, a nossa intenção, essas lives, falar com a Andrea hoje, é isso daí, é mostrar para as pessoas o verdadeiro amor de Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força, né, gente? Deus usa as pessoas loucas do mundo para confundir a sábia. Tem uma aí, né? E olha só, Estamos aí. tem um aí, né? Tem uma aí. Não, e olha só, Deus usando quanto tempo a Rejane, né, Andréia? Quanto Ih, tempo muito Deus tempo. usando a Rejane? Olha, muito. Depois aí É, Deus e eu, começou a eu usar a Fran, né, na minha sim, aí tu vida. imagina que olhei um material que eu tinha de 2019, e naquela época o Senhor já falava para mim, para falar do amor dele. E muitas vezes a gente não entende, né? A gente tem essa, que nem eu tinha essa crença das redes sociais e achava que, não, o que vão pensar de mim? Ah, vai querer virar youtuber, é isso que vão pensar de mim. Onde, na verdade, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, pense o que quiser, eu tô levando o amor. Quem quiser. É aquele negócio da semente. A gente tá lançando sementes. Tomara cair em solo fértil todas as que a gente lançar. Amém, Mas a gente sabe amém. que não acontece em todos os casos, né? Então, a gente tá semeando, né? Não, e olha o Que detalhe, sejam... pra tu ver que a gente acaba passando isso para nossos filhos. Eu fui eu que passei pro meu filho. Né? Hoje o Samuel, ele é um cara que mais reservado, assim, ele é muito brincalhão, ele é um carismático, onde vai e faz amizade muito parecida comigo, assim. Às vezes eu fico apavorada das caras que ele faz, eu digo, tá, mas e aí, a mãe dele, muito né? idêntico. É muito parecido. É. Mas ele tem esse tabu em questão da internet. Aí eu falo pra ele, tá, filho, vamos fazer alguma coisa. Não, mãe, não, mãe. Eu penso, poxa vida, fui eu que plantei isso nele, dessa questão de ser mais reservado. Não se mostre e tal. E aí hoje, né, eu vou ter que deixar o tempo, como eu tive um tempo pra isso ser trabalhado no meu coração, hoje eu vou ter que deixar o tempo dele, né? Exatamente. Não, mas aí, aos poucos eu tô indo. Até eu tava vendo umas fotos nossas, que a gente sempre, eu e o Samu tem um hábito muito de tirar foto, eu e ele junto. Onde a gente vai, a gente tira, mas a gente nunca posta. Aí eu pensando, mas olha, eu acho que dá umas 100 fotos eu e ele junto. Umas 100 fotos. Guardada. Poderia mostrar pra alguém os lugares que a gente foi, que a gente visitou. E a gente guarda tudo isso, né? Então, é uma questão mesmo de medo, de do que as pessoas vão pensar. Ah, não, mas se eu postar, a pessoa vai pensar que a gente tá aparecendo. No meu coração, eu sei que não é, né? Então, aí que tá. Eu vejo que ainda eu tenho que vencer essa questão. Mais ainda. De questão de expor, não que as pessoas elas vão pensar, mas sim do que realmente eu quero passar com aquilo. Exatamente. Sim. A intenção do teu coração é mostrar Jesus, né? Isso aí, isso aí. Uhum. Mas, gente, olha só, a gente vai conversando, é muito bom, né? Mas acho que já tá ótimo aí o horário. Você quer falar mais alguma coisa, Andréia? Tem mais algum ponto aí que tu quer abordar? Não, tranquilo. Acho que se as pessoas quiserem contatar, tanto eu quanto a Fran, quanto tu, acho que as pessoas podem ficar à vontade, a gente está disposta aí, tá ajudando, né? Como a gente falou que as pessoas precisam de alguém, muitas vezes a pessoa não tem ninguém próximo que possa contar, que tenha realmente uma intimidade com o Senhor, que vá trazer uma palavra que realmente vai edificar a vida dela. Eu acho que nós podemos nos dispor, né, a estar sendo esse instrumento de Deus, né? Então, que a última coisa que eu queria deixar realmente que nós estamos aqui para servir. Amém. É só nos chamar que a gente está disposta. E fico muito grata, André. Muito obrigada, né, pelo carinho. Eu que agradeço. Com a gente. Essas mulheres maravilhosas. Com certeza. Eu já agradeço também, André. Quando a Josi falou, eu disse amém, né? É bom a gente ter mais pessoas de Deus próximo da gente. Porque eu sempre falo assim, quanto mais nós nos enchermos de pessoas abençoadas, de pessoas que têm o mesmo propósito que o nosso. Porque Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. Então é isso que a gente tem que entender, que Deus, ele une os propósitos na vida da gente. Então é isso que Deus tem que fazer, quando tu sentir no teu coração que está conosco, quando nós voltarmos, se Deus quiser, em nome de Jesus, com a nossa célula,
te convido para estar uma segunda-feira conosco aqui, trazer a palavra. Tenho certeza que a mulherada vai amar ter você aqui junto com nós, né? Então, seja bem-vinda. Obrigada. E não te cale, Muito obrigada. tá? Faça Não vamos calar. fala do amor de Jesus, que Deus tem muita coisa para fazer através da tua vida. Você vai ganhar Amém. muitas pessoas para Jesus ainda através da tua vida, do teu testemunho. Amém. Nós, né? Nós Isso temos aí. todo filho, né? Todo filho tem o que falar, tem o que levar realmente para o outro, né? Eu penso assim que cada um de nós tem uma chave que abre um cadeado de outra pessoa. Então, que a gente possa realmente disseminar isso, né? E ajudar as pessoas a serem livres, né? Amém. Eu fico Amém. feliz por ter Olha, participado. Obrigada pelo convite. que bom.